Boa noite, está começando mais um programa Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara. E hoje nós vamos apresentar então o trabalho dos vicentinos, que há 100 anos realizam ações de caridade aqui em Passo Fundo. Sobre este assunto eu converso então com Luiz Antônio Dalmagro, que é confrade. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana, boa noite aos telespectadores. E o nosso outro convidado então é Ivanor Fontanive, que também é confrade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para colocar algo sobre a nossa sociedade. Então eu quero iniciar o programa então contando um pouquinho da história dos vicentinos. Ela nasceu, na verdade, na França em 1833. Isso. Em 1833, na época, a Igreja Católica estava sendo bastante perseguida na França. E Antônio Frederico Ozanam era um defensor, um grande defensor da Igreja Católica. Ele foi questionado um dia por professores e por um grupo de estudiosos na Universidade de Sorbonne. Disseram para ele, mas Ozanam, o que a igreja está fazendo de concreto? Falam tanto da igreja, do trabalho das igrejas, da igreja, mas não tem nada de concreto. E realmente ele analisando, ele viu que a igreja tinha muito discurso e pouca ação. Então ele se sentiu desafiado, convidou um grupo de amigos para fazer um trabalho concreto. E aí eles criaram a primeira Conferência Vicentina, que era uma conferência de caridade. E São Vicente, que viveu lá em 1500, é considerado hoje, ele tem o título de o pai da caridade. Então, as características, a vida de São Vicente, ela dizia muito com aquilo que ele queria, o tipo de ação que ele queria. Por isso, ela foi batizada como Sociedade São Vicente de Paulo, porque o trabalho dos vicentinos é um trabalho de caridade, e São Vicente é o pai da caridade. E eles colocaram ela, então, também sob proteção de Nossa Senhora. Então, foi criada dentro da Igreja Católica por um grupo de jovens. Ozanam, o dia que ele fez um trabalho com certeza anterior, mas o dia que ele criou a conferência, a primeira reunião do grupo foi no dia do aniversário dele, que ele completou 20 anos de idade. Eles criaram a conferência e começaram a fazer um trabalho de caridade junto com a família assistida, na casa da família. E a primeira ação foi levar um feixe de lenha para uma família que na época não tinha como se aquecer, uma família muito carente, muito pobre, e eles juntaram e levaram um feixe de lenha para ajudar a aquecer aquela família. Então esse feixe de lenha tem muitos sentidos dentro da sociedade, porque a união e a sociedade ela acabou se espalhando rapidamente, porque a causa é uma causa nobre, né? Então é procurar viver o Evangelho na prática, né? E São Vicente, em todas as suas colocações, em toda a sua vida, ele foi um santo que se dedicou totalmente ao trabalho das pessoas necessitadas, do pobre em si, e um grande trabalho dentro da igreja também, na mudança da igreja. Então ela surgiu nesse sentido, numa necessidade e num desafio para defender a igreja e para viver o Evangelho na prática, com a pessoa necessitada. São Vicente dizia muitas vezes que se perguntassem a Jesus o que ele veio fazer na terra, e ia dizer, vim para servir os pobres. E se perguntassem de novo, ele ia repetir de novo, vim para servir os pobres. E com certeza São Vicente também dedicou seu trabalho, Ozanam, e todos os vicentinos que seguem hoje essa causa procuram também fazer esse tipo de trabalho. Dentro da igreja é um trabalho de caridade organizada. Caridade muita gente faz, todos os dias na cidade nós temos. Mas então a identidade principal é um trabalho de caridade organizada, nas necessidades junto com as pessoas mais necessitadas, mais carentes, nas vilas. Então se procura fazer o trabalho na casa da pessoa, elegendo alguma família. Não se vai mudar o mundo, nem diminuir toda a pobreza e dificuldades que tem no mundo, mas aquela família que se consegue, a gente quer promover aquela família, tirar da situação que ela está e dar uma dignidade principalmente para ela conseguir andar com os próprios pés, e aí se faz um trabalho com outros, em poucas palavras. E Ivanor, aqui em Passo Fundo, então, os vicentinos estão comemorando aí seu centenário. Seu centenário. O centenário, ele é comemorado justamente pelo trabalho feito e realizado, né? E nós vemos, assim como o confrade Luiz colocava, que nesses 100 anos foi feito muito trabalho de promoção. Hoje, esse trabalho com as famílias assistidas, que nós chamamos, que é um dever de todo vicentino fazer a visita semanal para ver as necessidades que tem.
E em cima disso nós temos muitas promoções aqui em Passo Fundo de famílias que não tinham nada, que eram assim realmente pobres, e hoje eles são advogados, são administradores e são empresários. Então esse momento, nesses 100 anos, é o que nos faz acreditar que valeu a pena. Quando se vê alguém que poderia ser alguém que não teria nada, mesmo na maior miséria, e hoje estão super bem de vida, né? Esse é um trabalho, então, que realiza os 100 anos da sociedade e nos realiza como vicentinos. E aqui no nosso município, então, quantas pessoas fazem parte dessa organização? De que forma, então, são escolhidas para se integrar a esse bonito trabalho? Isso. Antes, vamos colocar um pouco a organização da sociedade, como que ela funciona. Então, nós temos a sociedade, ela surgiu na França, e hoje também, então, o Conselho Geral é na França, que existe, digamos, o título mais alto da hierarquia. Mas, na verdade, a hierarquia nossa é o contrário. O mais importante é a conferência, que é a célula base que mantém tudo. Então, quando a gente assume uma função de responsabilidade, digamos, presidente, esse presidente é uma responsabilidade, não é uma honraria. É uma responsabilidade e ela não... O Ivanor falava assim, ó, a gente tem uma obrigação de uma visita semanal à família assistida. Então, mesmo que eu seja presidente, que eu tenha muito trabalho dentro de outro tipo de ação, eu não sou dispensado de fazer a visita na família assistida. Então, em Paris, então, é o Conselho Geral, daí depois nós temos os conselhos superiores, que são dentro dos países, né? Então, aqui nós temos no Brasil, o nosso Conselho Superior do Brasil, daí nós temos os conselhos metropolitanos, que são nas capitais, né? Nós temos o Conselho Metropolitano de Porto Alegre, não necessariamente tem que ser na capital. Na última eleição, por pouco nós não assumimos a função de Conselho Metropolitano em Passo Fundo, que é um grupo forte aqui na região de Vicentinos. E daí nós temos o Conselho Central, que é nas cidades, que reúne os conselhos particulares, e aí tem as conferências, que é a célula base. As conferências, a orientação da regra da sociedade é que elas sejam no máximo de 10, 12, 15 pessoas. Não mais do que isso, para facilitar a participação de todos e o trabalho de todos. Então, aqui em Passo Fundo nós temos 22 conferências, hoje atuantes, né? Tem em torno de uns 200, 250 vicentinos. E, assim como todo outro movimento, você tem o que assume, o que está sempre na frente, o que está participando de tudo, e você tem a pessoa que participa, mas participa com menos frequência, né? Mas que também faz um trabalho, cada um dentro da sua limitação. Então, às vezes, alguns fazem um trabalho menor, mas com muito mais esforço do que outras pessoas que conseguem mobilizar e fazer um trabalho maior. Essas conferências se reúnem semanalmente. A reunião também, a norma é que ela seja no máximo de 1 hora, não pode ser uma reunião muito longa. Nessa reunião tem um momento de espiritualidade, onde a gente faz uma oração, faz uma leitura, aumenta o conhecimento também. E tem um momento da partilha do trabalho que foi realizado durante a semana. Então, por que o grupo não pode ser muito grande? Porque se nós tivermos uma conferência de 20 pessoas e as 20 fizerem a visita, as 20 fizerem um trabalho na obra social ou alguma coisa, não vai ter tempo para cada um colocar e partilhar no grupo o que fez. E o que alimenta o grupo é justamente esse trabalho concreto. Esse trabalho que cada um consegue fazer, vai lá, faz a partilha, né? Se planeja a próxima semana, o que é feito, o que não é feito, quais as necessidades, né? Então, essa é a importância, né, que tem do grupo ser limitado também em fazer as reuniões. Então, a gente forma uma família. Por que confrade e consócio? Confrade é co-irmão. E é uma maneira também o seguinte, tem juízes que fazem parte da cidade de São Vicente de Paulo, tem médicos, e tem pessoas simples e humildes, até desempregados, né? Então, dentro da sociedade, todos são confrades. Não tem o doutor e não tem a pessoa simples. Todos são confrades. Então, perante a sociedade, eu não preciso chamar ninguém de doutor, ou de senhor ou coisa parecida. Ele é um confrade, assim como qualquer outra pessoa. Esse trabalho de caridade, ele se diferencia, então, de outros que são realizados, porque, como o Luiz mesmo disse, vocês buscam essa partilha das informações, essa troca de conhecimento, de experiência, e então vocês querem estar próximos das pessoas que são assistidas. Justamente, o nosso trabalho de caridade é um trabalho feito com muito amor e com muita amizade, porque não é um trabalho
Hoje se faz muita caridade. Bom, a pessoa está lá precisando, levamos lá uma cesta básica, para 15 dias ela tem alimentos. Nós não fizemos isso, nós vamos, visitamos, conversamos, nós vivemos junto com essa família. Essa é a grande diferença, porque eles nos veem como grandes amigos deles e não vê como alguém que de repente vê assim, mas será que ele está aqui para querer se aproveitar, o ano que vem ele não vai ser candidato, alguma coisa assim, não. Ele vê os vicentinos como um amigo que está lá para ajudar. Essa é a grande diferença que tem na nossa caridade. É uma caridade onde que nós levamos, além da parte material, a parte espiritual e toda aquela amizade, aquela confiança que eles podem ter nas pessoas que estão na casa deles. Por isso que nós, vicentinos, somos sempre muito bem recebidos na casa. De repente, a primeira, a segunda vez, eles ficam assim, o que eles querem mesmo? Mas depois, eles têm a porta aberta, é só chegar que nós podemos entrar e não tem mais segredo nenhum conosco, né? Essa é a grande vantagem, acho que nós temos, ou o grande trabalho que nós fizemos para conquistar e também para conseguir promover essas famílias. Eles confiam mesmo na gente, né? E como que é feita, então, a seleção, a escolha das famílias que são auxiliadas, então, pelo projeto? Bom, aí tem várias maneiras, né? Por exemplo, na vila, eu moro numa vila e nós nessa vila, que é o bairro Victor Isler, nós temos 3 conferências. E lá todo o bairro conhece os vicentinos. Então as pessoas que é zelador de capelinha, que faz parte da igreja, isso aí, quando vê que tem uma família necessitada, eles nos procuram e dizem, ó, essa família está precisando. Então nos encaminha a família para nós começarmos o trabalho. E também, já falando, no bairro onde eu moro, assim, nós temos todo domingo na missa, tem a parte que nós fizemos aquela coleta dos alimentos. Quem vai para a missa já leva 1 quilo de alimento, isso aí para nós termos esse alimento também para poder ser distribuído às famílias quando necessitam. Então nós temos lá famílias que nós visitamos todas as semanas, que são as famílias assistidas, e tem também, dentro do nosso trabalho, umas famílias que às vezes tem um momento que está passando por uma necessidade, por causa de uma doença, alguma coisa assim, que tem que comprar os remédios, não sobra mais dinheiro para comprar os alimentos, que também é ajudado nesse momento para que possa suprir aquela necessidade do momento, né? Se preenche também uma ficha que a gente chama de ficha de sindicância. Por que sindicância? Porque seguir as pessoas de outras paróquias também, a nossa conferência reúne na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é uma paróquia mais central. Então, o pessoal nos indica, a Paróquia Santa Teresinha tem 2 conferências e eles têm uma região que tem muito mais família carente. Então, eles mesmos nos indicam e a gente faz uma visita para a família, você conversa, você conhece a realidade da família e você vê também assim, ó, se a família tem condições de se ajudar. Existem os 2 lados. Tem a família que tem condições de se ajudar e que você faz um trabalho e que depois a família começa a ajudar, né? Aquilo que o Ivanor falava, nós temos hoje advogados que foram de famílias assistidas que hoje são vicentinos e que dão testemunho disso. Não tem vergonha de dizer, eu fui assistido pelo vicentino. Não, muito pelo contrário. Se orgulham disso e hoje fazem parte dos vicentinos, porque reconhecem o trabalho que foi feito com eles. Então, nessa sindicância, são vários elementos que se levantam da família. Tem famílias, por exemplo, de pessoas idosas, que não tem o que você esperar. Como é que a família não vai arrumar emprego? Mas tem famílias que têm pessoas de idade de trabalho e que por algum motivo não está trabalhando. Então você tenta até ajudar a arrumar um emprego, tenta ajudar a fazer um curso profissionalizante. Você faz todo um trabalho nesse sentido. Então nessa ficha de sindicância, porque a conferência, a gente tem os relatórios que são feitos, né, para saber um pouco o trabalho de toda a sociedade, né? A conferência manda para o conselho particular, o particular manda para o central, então no final do mês existe toda uma informação que ela gera uma oportunidade, ela gera um dado estatístico que a sociedade pode dizer, olha, foram distribuídos tantos quilos de alimento, isso não no sentido de querer se exaltar, não, os vicentinos fizeram isso, não. A gente vivia, hoje a gente está divulgando um pouco mais o trabalho vicentino, mas até muitos anos atrás não era divulgado, se vivia aquele texto do Evangelho que diz que a mão direita faz, a esquerda não saiba, né? Mas a divulgação que é feita justamente assim, no sentido de conseguir mais gente que sinta que ser vicentino é uma vocação, e não é para qualquer um. Em primeiro lugar, a pessoa tem que gostar de ir numa vila, tem que gostar de conviver com as pessoas pobres, tem que se identificar um pouco com eles. São Vicente, ele dizia assim, São Vicente, a humildade, a simplicidade, a caridade são características
né, que São Vicente. E você só aprende a ser humilde exercitando humildade. Só aprende a ser simples exercitando simplicidade. E você só aprende e só exercita fazendo, praticando, indo lá. Então nós temos muitas pessoas que hoje são benfeitores da sociedade também, que ajudam os vicentinos. Tem pessoas que, na minha conferência mesmo, que começaram a participar, foram uma vez na família assistida e disse, olha, eu não sirvo para isso, eu não consigo. Não que não goste ou coisa parecida, mas não é para mim. Mas assim, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu ajudo financeiramente, eu ajudo com o rancho, eu ajudo com outra coisa. Então é um trabalho. E isso que diferencia a caridade organizada. São Vicente, Padre Vicente, ele era padre, né, São Vicente, e aí um dia falaram antes de uma missa que tinha uma família, né, na França que estava em extremo grau de necessidade, com pessoas doentes e não tinham nada. E na homilia dele ele falou, né, isso na homilia. E aí depois ele foi fazer visita para conhecer a realidade da família, ele encontrou tanta gente voltando daquela casa que ele se apavorou. E ele chegou lá, tinha comida, tinha roupa, tinha um monte de coisa. E a família não tinha nem sequer condições de fazer a comida, na situação que eles estavam. E aí ele disse, não, nós vamos ter que se organizar. Então, se todo mundo quer ajudar, um grupo vai na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. E aí a família consegue dar a volta e sai disso, né? Então, organizado. É a caridade organizada. E é isso que a gente procura fazer. Então, conhecer a realidade da família, né? Ajudar nas principais necessidades dela. E hoje, muitas vezes, a gente é criticado ou até se pergunta, né? Você vai numa família que talvez ela tenha a TV melhor do que a que eu tenho em casa, né? Só que é a realidade de hoje. Mas ela precisa de outras coisas. Então, você tenta fazer um trabalho até no sentido de conscientizar do que é importante. Porque a necessidade hoje é criada pelos meios de comunicação social, né? O marketing, a propaganda cria necessidade, mas nem sempre aquela necessidade que ele tem é a real. Então você tenta fazer um trabalho nesse sentido. Seu Luiz e seu Ivanor, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite então destaca a história dos vicentinos que completam então 100 anos aqui em Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca o trabalho dos vicentinos aqui em Passo Fundo. A entidade realiza ações de caridade há mais de 100 anos. Então, para falar sobre esse tema, eu estou conversando com Luiz Antônio Del Magro, que é confrade, e Ivanor Fontanive, que também é confrade. Seu Ivanor, então, esse momento do centenário, acho que é importante para falar, então, recordar o que foi feito de bom nesse período, também projetar o futuro. Comenta para a gente rapidamente, então, como é que está sendo as festividades de aniversário. Bom, as festividades de aniversário, na verdade, é importante para realmente lembrar ou relembrar tudo o que aconteceu durante os 100 anos. E principalmente porque o primeiro grupo, a conferência Nossa Senhora Aparecida, ela nesse dia comemorou também os 100 anos, que foi 100 anos de trabalho sem parar. Isso aí é difícil hoje encontrar no mundo um grupo que tenha trabalhado 100 anos direto. E a conferência Nossa Senhora Aparecida, que foi a primeira, a pioneira em Passo Fundo, ela completou seus 100 anos de atividades. Isso é muito importante para nós, esse orgulho de dizer, né, que a primeira conferência está continuando a trabalhar até hoje. E os 100 anos realmente é uma marca em Passo Fundo. É uma marca por todo o trabalho feito, porque nós podemos ver que é uma história. Os primeiros trabalhos eram bem diferentes do que agora. E tem todo um trabalho realizado. Até o confrade Luiz aí tem todas as datas, né? Que é mais importante que foi realizado nesses 100 anos. Acho que até poderia colocar essas datas aí, que são muitas, bem rapidinho, né, para nós conseguirmos. A gente falava no bloco anterior, principalmente sobre o trabalho com as famílias assistidas. Mas tem uma frase de São Vicente de Paulo que me marca muito e eu não canso de dizê-la, que ele sempre dizia: o amor é inventivo até o infinito. Na verdade, a caridade é o amor transformado em ação. Então, o amor sendo inventivo, onde você sente a necessidade, você vai e age. Então, a sociedade ela agiu em vários trabalhos além da família assistida.
Então, nós temos aqui, em 1918, foi fundado o Hospital São Vicente de Paulo, que até hoje é dirigido por vicentinos, né? Então, a diretoria é eleita, né, dentro da sociedade. É uma entidade com pessoa jurídica própria, com administração própria, mas dirigida pelos vicentinos. Então, o espírito vicentino está lá dentro do hospital e ele permeia toda a administração, toda a direção e todos os trabalhos que acontecem lá dentro do hospital. Aí, logo depois do hospital, em 1927, se sentiu necessidade de educar as pessoas também. O Estado, o governo, o município não tinham esse trabalho da educação. E a sociedade começou a atuar em cima de escolas, que se chamavam na época escolas populares. Então foi criada a primeira escola lá no Boqueirão, onde hoje funciona a paróquia São Vicente de Paulo. Então tinha uma escola lá. Depois, em 31, foi criada uma escola na Vila Rodrigues, onde hoje é a paróquia Santa Terezinha. Em 33 foi criada uma escola popular lá na Vila Luísa, lá na São Judas Tadeu. Aí depois foi criado a Vila Vicentina, que hoje é o Lar de Idosos Nossa Senhora da Luz. Então, nessas escolas, que trabalho que os vicentinos faziam? Além de pagar os professores, acolher as crianças, ter uma sala para poder educar as crianças, os vicentinos davam o material escolar para as crianças. E aí, com o passar do tempo, os entes públicos foram assumindo e os vicentinos foram se retirando desse trabalho. Nós, até 3 anos atrás, nós tínhamos ainda a creche Santa Isabel, né, que funciona ali na Lucas Araújo, que também era mantida pelos vicentinos. Então, nessa última grande mudança que teve na lei da assistência social, da filantropia, os vicentinos têm um trabalho voltado à assistência social. E ela separou totalmente assistência social, saúde e educação. Então, nós tentamos até por 2 ou 3 anos manter o trabalho na escola, na creche, mas não fechava mais o trabalho. Quer dizer, nós temos uma vocação para um tipo de trabalho, não para a educação. E a gente acabou fazendo uma parceria, né, com o Notre Dame, e o Notre Dame hoje, né, o prédio continua sendo dos vicentinos, a obra é dos vicentinos, mas quem faz o trabalho lá é o Notre Dame com educação, que é a característica deles, é o trabalho deles, né? Então, todos esses trabalhos foram surgindo e dentro dessa máxima que o amor é inventivo até o infinito, a gente está aí. Então, não em Passo Fundo, mas em outros estados, os vicentinos têm farmácias populares para distribuir medicamentos, lares de idosos. Nós temos o nosso lar de idosos aqui na Nossa Senhora da Luz, que hoje é a nossa obra social. Aqui nós temos obra social totalmente dirigida, mantida pela sociedade, é o Lar de Idosos Nossa Senhora da Luz, que funciona na Daltro Filho, ali na Lucas Araújo, que até a gente sempre está de portas abertas para quem quiser contribuir, quem quiser visitar. A gente tem um trabalho, são 48 idosos que são atendidos lá, né, que a vida deles é lá dentro do lar, eles estão internados lá, passam o dia inteiro. Um trabalho já também bem diferenciado do que se fazia há 10, 12, 15 anos atrás. Hoje tem toda uma gama de profissionais, né, por própria exigência também, né, com formação para esse assunto, para esse tipo de trabalho, mas que se envolve bastante a família também. No início, o Lar de Idosos Vicentinos eram praticamente só idosos que as conferências, muitos eram até, dá para dizer, encontrados na rua, que não tinham família, né, e que eram acolhidos ao Lar de Idosos. Hoje tem todo um trabalho com a família para manter o vínculo com a família, com a sociedade do idoso que é atendido lá. E, Ivanor, a gente sabe aí, o folder que o seu Luiz trouxe tem aí inúmeros projetos que foram realizados, também são 100 anos de história, né? Impossível a gente mencionar todos eles durante o programa, mas vocês imaginavam que nesse período, principalmente desses últimos, vamos dizer aí 20 anos, o trabalho dos vicentinos iria se intensificar tanto aqui no nosso município e na região, porque não é só Passo Fundo? Olha, quando eu entrei na sociedade em 1980, que faz 36 anos, nós tínhamos vicentinos praticamente em Marau, Frederico, Erechim, Passo Fundo e Carazinho. Claro que naquela época nós víamos isso, nunca imaginaria que hoje nós estaríamos em 15 municípios da região, né? Isso realmente cresceu muito. E também se pensar o que era. Naquela época, que nem o confrade Luiz colocou, era uma simplicidade. O lar de idosos era de madeira,
não tinha nada, né? Isso tudo foi uma estrutura que foi ganhando forma com a ajuda do povo, né? Isso é o mais importante. E nós aqui, eu sempre coloco também, né? Que a Sociedade São Vicente de Paulo, o grande passo que deu dentro do lar de idosos, não é fazer propaganda para nem político, né? Mas foi aquele projeto primeiro, Paguei Quero Nota, ou a nota, acho que Paguei Quero Nota, né? Do governador Brito. Isso aí nós construímos praticamente todo o prédio, né? Era um trabalho muito grande que se fazia, recolher notas, somar notas, tudo, mas era um projeto que atendia às necessidades das entidades. Hoje se sente muita falta desse tipo de projetos que poderia ajudar. E lá se começou realmente a construção, né? Que quem conheceu a sociedade há 30 anos atrás, 37, eu realmente não imaginaria que hoje estaria onde está. Realmente cresceu muito, né? E além do lar de idosos, alguns outros projetos são realizados aí, que a gente pode mencionar também, que vocês prestam aí um auxílio, né, às mulheres na Fazenda da Esperança. Então, comenta pra gente rapidamente também como que funciona toda essa parte. Esse trabalho é um trabalho específico de uma conferência, que é a Conferência Nossa Senhora Aparecida, que é a conferência mãe, dá para se dizer que foi a que criou a sociedade aqui. Eles desenvolvem um trabalho lá na Fazenda Esperança, então eles se envolveram há uns 2 anos, acredito, foram compradas todas as gaiolas, né, e eles ajudaram, acredito que com outros grupos também que ajudaram, e montaram lá um aviário de galinha poedeiras. Né. Então hoje as meninas que são atendidas lá, essas galinhas, os ovos, elas vendem ovos e elas produzem bolos e outras coisas a partir desses ovos. Então é um trabalho que a conferência desenvolve lá. Então cada conferência tem outras conferências, tem outros tipos de trabalho. Tem conferência que desenvolve o sopão comunitário, fazem uma sopa num sábado e o pessoal da vila vai lá e pega essa sopa. Então esse dia, pelo menos, a alimentação da família tem a sopa. São ações das conferências que fazem direto. Então esse trabalho da Fazenda Esperança é da Conferência Nossa Senhora Aparecida, que eles fazem lá com a Fazenda da Esperança nesse sentido. Então eles fazem visita, eles ajudam no que precisa e eles se envolveram bastante nesse projeto do aviário, que foi uma maneira também assim, delas terem uma renda, né? Delas terem uma renda lá na Fazenda Esperança. Pessoalmente, para você, então, seu Luiz, o que significa fazer parte dessa organização? Como que o senhor se sente, então, recebendo carinho, certamente, dessas pessoas que são auxiliadas? Olha, eu quando falo disso eu choro, hoje eu vou chorar. O pessoal pega no meu pé. Mas assim, eu não consigo imaginar minha vida sem a Sociedade São Vicente de Paulo. Então, é muito gratificante. E sempre que a gente pode ajudar, né, é muito bom. Muito melhor do que precisar ser ajudado. Então, graças a Deus, a gente, com muito esforço, né, conseguiu, né, ter uma situação de poder ajudar outras pessoas. E se colocar à disposição, se colocar a serviço. Então, é bom você ver o fruto do teu trabalho no dia a dia, e você percebe ele, assim. Eu fui presidente da creche, então quando você chegava lá na creche, tinha 70, 60 crianças lá, e até hoje essas crianças, às vezes, se encontram no mercado, já são grandes, chamam pelo nome, correm e te dão um abraço. E você vê assim, que se não tivesse tinha crianças que chegavam na creche, que as tias tinham que dar banho de manhã, pela situação que a família estava em casa. Então a criança se alimentava lá, né? Final de semana algumas levavam até alguma coisa para casa, para a família. Então é um trabalho que você faz e você vê o resultado, com a família assistida da mesma forma. Então a gente trabalha bastante no sentido também assim, de conseguir arrecadar fundos para esse trabalho, porque tudo isso tem custo. Você vai dar um rancho, tem custo. Você ajuda a reformar uma casa, tem custo. Você ajuda a fazer um telhado, tem custo. Então, você faz trabalhos. Nós tivemos, no último final de semana, a minha conferência completou 41 anos, que é a Conferência São Mateus. Só que nesses 41 anos, 13 anos ela esteve desativada. Então, ela surgiu lá na São Cristóvão, era uma conferência de jovens, e ali nos anos 70 ela acabou morrendo, né? E aí depois ela foi reativada de novo, nós reativamos ela, eu fazia parte da Conferência São Lucas. A Conferência São Lucas estava um grupo mais de 20 pessoas, e aí a gente seguiu o que a regra diz, vamos dividir o grupo, né? Dividir para somar. E aí alguns saíram da conferência, você conseguiu um grupo novo e você fundou a Conferência São Mateus. Então o que eu quero dizer assim, a gente promoveu uma vaca atolada, com bingo.
Fizemos a celebração dos 41 anos e a vaca atolada. Então ali a gente teve um resultado de praticamente quase R$5.000, quase R$1.700. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Muito trabalho, muita coisa. A gente vai fazer com esse dinheiro e aí você divulga um pouco o nome também. Ontem a reunião da conferência nossa foi diferente, porque todo mundo participou, todo mundo trabalhou e a gente brincou no final que tinha pais de algum membro da conferência nossa que até bateu foto porque viu o filho trabalhando lá. Quer dizer, sinal que o filho talvez não fazia isso em casa e fez lá nos Vicentinos. Então é muito bom falar disso. E a gente faz um trabalho também de evangelização com a banda, né? Nós temos a banda Alma Vicentina, que foi criada no ano 2000, e a gente anima os encontros da sociedade, de outros movimentos dentro da Igreja Católica, onde a gente é convidado, e onde a gente não se convida às vezes também, a gente procura fazer esse tipo de trabalho, porque a oração e a evangelização também. Nós somos um movimento católico, da Igreja Católica, mas a gente não olha a pessoa que precisa ser atendida, se é católico, se não tem religião, ou o que é, não. A gente vê ela como pessoa, né? E essa pessoa precisa ser atendida, mas nós somos católicos, então a gente procura fazer isso dentro dessa premissa. E o trabalho da banda também nesse sentido. Então na animação, ontem mesmo alguém me mandou um convite para ir numa missa crioula, e eu disse, mas já tem quem vai animar? Ah, estamos vendo. Então tá, então pode contar conosco que nós vamos animar a missa crioula lá no CTG. Então você procura essas oportunidades e a gente sempre leva essa mensagem, né? Isso que a gente acredita. A gente veio ao mundo para fazer diferença, para deixar alguma coisa diferente, né? E essa diferença é a tua ação, não é eu dizer. Eu posso até dizer, tu vai sair daqui e vai acreditar. Mas se amanhã tu vai ver que a minha ação não é aquilo que eu estou dizendo, você já vai virar as costas. Seu Ivanor, certamente o senhor também tem aí um relato de uma experiência boa vivida junto aos vicentinos, como o seu Luiz mencionou, a questão da creche comove muito ele, e no seu caso, qual é? Olha, eu acho que, não, tenho certeza, né? A minha grande ação que eu mais gosto sempre de fazer dentro da sociedade é o trabalho de, junto com pessoas que não são vicentinos, mostrar o trabalho vicentinos e conseguir com que eles assumam também essa caminhada vicentina. Isso nós temos um trabalho dentro do Conselho Central, com a ajuda de outros aí, mas aí que nós, dentro desse tipo de trabalho, é que nós conseguimos expandir a sociedade para os 15 municípios da região, né? E aí é muito interessante, porque nessa cidade, onde eu nem sabia que existia, quando chega lá e tem um grupo de vicentinos, você chega e está em casa. Está em casa mesmo, porque os vicentinos te acolhem como irmãos, como amigos mesmo, né? Então essa é a grande experiência que eu tenho, né? De sair fora da cidade de Passo Fundo e ir para outra cidade e lá ver eles fazendo o mesmo trabalho de caridade, ajudando aqueles que necessitam, tudo que tem, né? E já vão dizer assim, mas vão para outros municípios menores, o que fazem lá os vicentinos? Lá também tem pessoas que necessitam. Lá nós temos as pessoas idosas, que não podem mais ir para a igreja, que todos os domingos eles iam para a missa. Você vai na casa deles e rezar o terço, fazer uma oração, se fazer as visitas a essas pessoas. E os vicentinos também, nessas cidades menores, eles trabalham muito dentro da liturgia, da catequese, todo esse trabalho que nós aqui em Passo Fundo também fazemos. Dentro das nossas paróquias, dentro das nossas conferências, existe catequista, existe ministro de Eucaristia, coordenadores da equipe de liturgia, todo esse trabalho da igreja é feito, né? Então, esse é um trabalho muito bom que alegra a gente, né? E para marcar, então, esse aniversário, né, dos 100 anos dos vicentinos, então, aqui em Passo Fundo teve a inauguração de um monumento, né? Então, gostaria que o senhor convidasse a comunidade para conhecer esse monumento. O monumento, ele está num local estratégico, né? As mãos, elas estão voltadas para a maior obra da sociedade, que é o Hospital São Vicente de Paulo. Quem passar lá pela praça, dê uma parada e olhe esse monumento. E além de olhar o monumento, pense assim, eu também poderia fazer parte dessa história. E como fazer parte dessa história? É participar de uma conferência vicentina. E como participar da conferência? É muito fácil, todo mundo pode. Não existe diferença nenhuma, como o confrade Luiz colocava antes, né? São confrades porque somos todos iguais, não existe diferença nenhuma. E de repente no início pode parecer, mas o que eu vou fazer aí, né? Mas quando conhecer o trabalho vicentino, a sociedade São Vicente de Paulo, realmente as pessoas gostam de participar. E aqui fica um convite, né? Procurem as paróquias, procurem os padres, ou na nossa sede dos vicentinos, se querem conhecer, venha conhecer a sociedade. Com certeza, se entrar na sociedade, não vai se arrepender, porque fazer o bem
nunca se viu ninguém se arrepender de fazer o bem, né? E dentro da sociedade São Vicente de Paulo se tenta fazer isso. E nós precisamos de mais confrades para levar em frente esse trabalho. Porque quantas mais pessoas trabalhando para isso, mais trabalho poderia ser feito, né? Infelizmente, o tempo do nosso programa está chegando ao fim, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, seu Ivanir, pela presença no nosso programa hoje. Muito obrigado de ter nos convidado, né? E eu pessoalmente fiquei muito feliz de poder estar aqui e fazer essas colocações. E esperamos que em outros momentos ou através desse programa possamos nos encontrar com mais pessoas e que outras pessoas também possam estar junto nesse caminho. Seu Luiz, também gostaria de lhe agradecer a participação. Muito obrigado também pelo convite, pela oportunidade. E é fácil falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vive. Por isso nós ficaríamos a tarde inteira aqui, com certeza, conversando, que assunto tem muito, né? E são 100 anos de história, né? São 100 anos de história, então, e é uma história que daria para enumerar milhões de coisas boas que aconteceram. Tem dificuldades também, tem dificuldades, tem problemas dentro da sociedade, também se enfrenta, mas é sempre com amor, com dedicação, a gente vai superando e vai se conseguindo construir a caminhada e dar continuidade àquele projeto que lá em 1833 nasceu e rapidamente se espalhou pelo mundo todo e está hoje presente aqui. Tem a Assembleia da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, acontece sempre no último final de semana do mês de abril em Aparecida, e nós fomos esse ano. Tinha mais de 40 mil vicentinos lá no ginásio de esporte, então isso também reanima a tua vocação, né? E você vê que você não está sozinho. E aonde a gente chega, a gente se identifica, nós temos uma causa comum nos vicentinos. No ano de 2000 eu fui para Roma, no encontro, na Jornada Mundial, com o Papa. Então hoje tem vicentino de todo mundo que a gente ainda continua se comunicando. Okay, muito obrigado. Então, muito obrigada mais uma vez. E você que está em casa, então, se quiser conhecer o trabalho, um pouquinho mais, então, do trabalho dos vicentinos, basta ligar para o número do telefone 3317-2218. Muito obrigada, então, pela sua companhia, uma ótima noite e até a próxima semana.